Iniciou já. Eu cumprimento a igreja e os que nos visitam e os que estão assistindo nós pelas redes sociais com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja a colocar-se de pé para que nós possamos colocar nossa vida e ganhar voltar para o Senhor. Porque olha, talvez você está pensando assim: eu fiz uma escolha. Não. Quem fez a escolha foi o Senhor que sua vida. Por isso que nós estamos aqui, felizes. Quem fez a escolha e quem nos escolheu é o Senhor Jesus. Nós vamos orar. Você coloca a sua família, a sua vida, a sua saúde, coloca a sua vida espiritual, porque eu tenho certeza que o Senhor está presente nesse lugar. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos e te pedimos ao Senhor que estende a tua mão sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coloca nossas vidas em plena comunhão contigo, Senhor, para que em cada louvor nós possamos sentir o teu Espírito Santo operando milagre na nossa vida. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a sentar, por favor.
Quando você é convidado para uma festa, o dono da festa prepara tudo. E o dono da festa prepara tudo de melhor. Mesmo sabendo que vai chegar gente triste, que vai chegar gente com problema na festa, ele prepara o de melhor. Por isso que a palavra diz assim: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E é o que o Senhor tem para a tua vida. Ele tem alegria para a tua vida, ele tem comunhão para a tua vida, ele tem vitória para a tua família, para a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque ele te escolheu. Ele te escolheu. Ai, como é bom nós ouvir essa palavra, né? Não foi nós que escolhemos o Senhor, ele que nos escolheu. Encheu o Espírito Santo.
Então, há uns 3 meses atrás, eu senti medo. Muito medo. Você acredita em profecia? Eu estava no meu trabalho. Uma senhora falou do outro lado. Eu nunca tinha visto aquela senhora. E aquela senhora, meus empregados tinham visto e disse: aquela senhora está olhando para você. Eu disse: não sei. E ela foi até mim e disse assim para mim: pastor, assim mesmo, nunca tinha me visto mulher, nunca mais eu vi a mulher igual. Ela disse assim: pastor, tu está tão bem onde você está, né? Eu falei: sim. E ela disse assim: tu não vai ficar lá. Eu senti muito medo. Passar depois de um mês, ela falou direitinho, ela disse assim: ó, daqui um mês vai levantar uma luta tão grande que você não vai entender, mas você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Um mês depois, eu fui para o congresso em Vitória, e lá a luta se levantou. Eu sentei meia-noite sozinho no templo e eu pedi ao Senhor assim: Senhor, eu preciso de uma resposta. Sabe qual a palavra do Senhor deu? Aquele que habita no meu esconderijo descansa. A soberana potente, né? Ali eu senti refrigério. E aqui hoje eu estou feliz, irmãos. Lá no Rio de Janeiro, no Nova Iguaçu, nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa. O Senhor mostrou o sinal que só entrava, a gente não entra naquele lugar. Só entra, a gente não entra naquele lugar. Só entra, a gente não entra. É droga, é pessoas que perderam a esperança na vida, e o Senhor restaurando. Esse é o nosso Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Porque essa festa o Senhor preparou para nós. Não tenha medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. Ele vai ter luta, mas ele vai descansar. Descansa no Senhor. Não tenha medo. Eu te medo, mas hoje não tenho medo. Vamos louvar o Senhor. Não tenha medo.
Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom glorificar esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus de milagre. Temos provado do milagre do Senhor, né? Convido a igreja. Eu já estou chorando, nem comecei. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós queremos saudar os irmãos, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, os irmãos aqui presentes, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler versículo 11, do 11 até o 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, versículo 11. Diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, pela bênção e pelo milagre do Senhor na nossa vida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão se sentar. Meus irmãos, muitas vezes mentiram para nós do que é o significado de igreja. Nessa noite nós vamos falar, dentro desse texto que nós lemos aqui, o que é realmente a igreja de Cristo. Primeira coisa, antes da gente falar do que a igreja é, nós vamos falar do que ela não é. Do que a igreja não é, e nenhum fundamento disso se torna ela igreja. Por exemplo, igreja não é um prédio, igreja não é um local, igreja não é uma construção, igreja não é isso. Igreja também não é um ponto de pregação. A igreja, ela pode ter um prédio, como nós estamos aqui, a igreja pode ter um ponto qualquer de pregação, mas igreja não é isso. Igreja não é um local, igreja também não é um hospital. E muitas vezes, meus irmãos, a gente até pensa assim, que igreja é um hospital. Sabe por que igreja não é hospital? Porque o que acontece com o hospital? As pessoas vão lá por quê? Porque estão doentes.
E quando elas se tratam, se curam, o que elas fazem? Vão embora. Elas vão embora. Alguém aqui gosta de hospital? Ah, não tem nada para fazer, vou lá no hospital, passear no hospital. Ninguém gosta, só as pessoas que trabalham lá. Então, igreja, muitas vezes as pessoas falam, igreja é como se fosse um hospital. Não é, meus irmãos. Não é um lugar onde a pessoa satisfaz o seu problema, resolve o seu problema, a sua doença, e depois vai embora. E só volta lá se tiver outra doença, senão ela nem passa perto. A igreja não é um hospital. A igreja também não é um elevador. Não é elevador. O que acontece no elevador? As pessoas entram dentro do elevador e elas vão subir. Todas elas, às vezes, vão para o mesmo local, vai subir. E elas estão dentro, mas uma pessoa nem conhece a outra. Ela nem fala, ela nem olha na cara de outra pessoa. Mas elas vão para o mesmo destino. Elas vão subir, às vezes vão para o andar segundo, terceiro, décimo. Mas elas não se conhecem, elas estão juntas, mas não têm compromisso nem conhecimento uma das outras. Igreja não é elevador. Igreja também não é um clube. Não é um local onde você tem uma vida social. Você não tem nada para fazer? Eu vou na igreja. Eu vou na igreja reunir com as pessoas. Igreja não é um clube onde as pessoas vão lá para satisfazer os seus problemas, para se emocionarem, muitas vezes saírem de lá alegres, emocionadas. Igreja não é isso. Não é nada disso que eu falei. Agora, qual é a definição bíblica do que é igreja? Paulo fala aqui, nessa carta que nós lemos. E é essa igreja que nós queremos viver. É essa igreja que nós queremos viver. A igreja bíblica. A primeira coisa que Paulo fala do que é a igreja, os irmãos olham, permaneçam abertos em Efésios, nós vamos ler também em Atos dos Apóstolos, Efésios e Atos. Efésios capítulo 2, os irmãos abram um versículo, vejam o versículo 19. Versículo 19 diz assim, olha: assim vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Está escrito aí, da família de Deus. Igreja é família de Deus. Igreja é uma família, biblicamente falando. Por que igreja é família? O que significa? Qual é o significado da família? O significado da família: família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue e uma ancestralidade em comum. Olha só a definição do que é uma família. Família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Por exemplo, eu sou da família Gomes, Guedes Gomes. Eu pertenço sanguinamente falando nessa família. Eu sou dessa família. E como é que faz para as pessoas serem dessa família? Como é que faz? Tem alguém que fala assim: olha, eu não quero ser mais da minha família não, eu quero ser da sua família. Como é que faz? É simples. É só você nascer dentro da minha família. É só você ser gerado sanguinamente dentro da minha família, porque a minha família tem um ancestral em comum, alguém que herdou o nome lá atrás, Gomes, Guedes Gomes. Então, uma família, ela tem que nascer. É simples isso. Se você quer se tornar da minha família, o que você precisa fazer? Você precisa nascer nela. Nasce dela. Ou seja, é impossível. Não é possível? Alguém aqui, não, eu quero ser da sua família. Você tem que nascer dentro dela, ter o mesmo sangue da minha família, de um mesmo ancestral. Isso é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus, não. O que o Senhor falou com Nicodemos? Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos queria ser da família. Ele queria ser da família. E Jesus falou para ele assim: tem um jeito de você ser da família. Você precisa nascer de novo. O milagre, nascer novamente. Aí sim você vai entrar no reino dos céus. O novo nascimento. Nós nos tornamos da família, e o texto aqui, versículo 19, diz, ó, família de quem? De Deus. Qual que é a nossa ancestralidade? Da onde que vem? De quem? De Deus. De Deus. Ter o mesmo sangue que vem de Deus. E através do quê? Da cruz, que diz a palavra aqui, olha, versículo
16, e reconciliasse ambos em um só corpo de Deus por meio da cruz. Por meio da cruz de Cristo. Quando Jesus fala assim que é necessário nascer de novo, para que você tenha em comum a mesma paternidade e o mesmo sangue dessa família, a família de Cristo. Todos nós chamamos Deus como? Deus é o que para nós? O nosso Pai. Se é meu Pai, é o Pai de vocês, é o Pai. Por que é o nosso Pai? Por que Jesus disse na oração em Mateus capítulo 6? Pai de quem? Nosso, que estás no céu. Pai nosso. Por que Deus é o nosso Pai? Porque em comum, dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida, corre o sangue do seu Filho Jesus, o sangue de Cristo, e através desse sangue, dessa ancestralidade que é Deus, nós nos tornamos filhos, pertencentes à mesma família. E meus irmãos, se nós somos da mesma família, nós temos que nos preocupar um com o outro. Há uma diferença entre gostar e amar. Por exemplo, nós podemos falar para uma pessoa assim: eu não gosto de você. Ou Deus pode falar para nós assim: Deus não gosta de nós. Os irmãos acham que Deus gosta de nós? Hã? Os irmãos acham, a gente sempre faz pergunta difícil, né? Os irmãos acham que Deus gosta de nós? Sabe o que é gostar? Sabe o que é gostar? Por exemplo, quando você gosta de uma comida. Você gosta de uma comida. Por que você gosta de uma comida? Porque aquela comida satisfaz o seu prazer. Só por isso. Porque às vezes a mesma comida o outro não gosta. Detesta aquela comida que você gosta. Você gosta de algo porque ela satisfaz você. Agora Deus não gosta de nós. Nós não devemos gostar das pessoas aqui, mas nós devemos amar. Deus ama. Os irmãos já viram Jesus falando assim? Qual que é o primeiro mandamento? Gostar de Deus sobre todas as coisas. Jesus falou isso. E gostar do seu próximo como a si mesmo. Porque gostar, amor, gostar, irmãos, amor, gostar, irmãos, significa satisfazer o seu prazer, o seu ego. Porque muitas vezes nós desagradamos o nosso Deus durante o dia. Muitas vezes nós desagradamos a Ele. E Ele, quando Ele olha para nós e vê que nós desagradamos Ele, Ele continua gostando de nós? Não, porque nós não estamos satisfazendo a sua vontade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós muitas vezes fazemos coisas erradas, que desagradam a Deus. E Ele não gosta daquilo que nós estamos fazendo, porque isso não traz prazer para Deus, porque nós estamos desobedecendo Deus. Mas Ele deixa de nos amar, sim ou não? O seu filho, você tem um filho, o filho muitas vezes desagrada você, desobedece você, sim, você deixa de amá-lo por causa disso? Agora eu não amo você, vou mandar você embora porque você me desobedeceu. Não, porque há uma diferença muito grande entre o que é amar e o que é gostar. Muitas vezes a nossa esposa nos desagrada. Não respondam, viu, os homens, por favor, não respondam, finge de morto. Não respondam. Os maridos muitas vezes desagradam as esposas. Sim, né? Bastante. Mas vocês deixam de amá-lo por causa disso? Não, porque há uma grande diferença entre o que é amor e entre o que é gostar. Há uma grande diferença. E família, meus irmãos, tem que ter amor, o laço. Sabe o que une uma família? O que une? O que faz, o que dá ênfase a esse amor? Porque nós estamos debaixo, sabe do que? De uma aliança. A aliança. Paulo fala aqui, versículo 12. Olha que os irmãos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Paulo está falando para os gentios de Éfeso, que eles não tinham direito nenhum da aliança, mas através da morte de Jesus, da cruz do Calvário, eles foram recebidos como família de Deus agora, através de Cristo. Paulo fala assim, olha, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, a família, o que une a família é a aliança. Nós estamos todos nós debaixo de uma aliança.
uma aliança em comum. É o que une, aliança. Aliança não une uma família, um casal. Aliança une a igreja. E essa aliança é Cristo Jesus. É a aliança da salvação que Ele nos traz. Meus irmãos, isso é ser família. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, olha só como a igreja primitiva, ela vivia. Atos capítulo 2, versículo 44 a 46, diz assim, ó, Atos 2, 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Até aqui. Olha o que a igreja primitiva vivia: aliança da promessa, o amor que havia. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo. Eles não tinham amor ao seu dinheiro, eles não tinham amor aos seus bens materiais. Eles amavam quem? As pessoas, os irmãos, a igreja. O amor era pelas pessoas. Quando tinha alguém que tinha mais condições e vinha alguém que não tinha, ele vendia o que tinha e repartia igualmente para aquele que não tinha condições. Porque isso é igreja. Igreja é se preocupar com o outro. Não é você falar assim: irmão, você está passando necessidade? Ah, que ótimo, vamos orar pelo irmão aqui que está passando necessidade, que não tem comida para comer dentro de casa. Isso não é família, isso não é igreja. Igreja é se preocupar, igreja é ajudar, igreja é se envolver com o próximo, porque estamos dentro de uma aliança, estamos dentro de uma promessa, estamos dentro de um laço familiar em que o amor, ele é a coisa mais importante na nossa vida. Por isso que a igreja primitiva vivia assim. Não havia ninguém necessitado na igreja, não havia, porque um se preocupava com o outro. Isso é viver família. A segunda coisa do que é igreja, biblicamente falando, está em versículo 15 e 16. Efésios 2, 15 e 16. Efésios 2, 15 e 16, diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Gentio e judeu, dos dois povos, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Que nova humanidade que Cristo, ele construiu, ele criou? Qual a nova humanidade? O que é essa nova humanidade? Ele juntou dois povos, debaixo de uma aliança, os gentios e os judeus. Judeus é o povo judeu, e gentios são todos os outros povos do mundo. Ele juntou os dois, e fez o que? Uma nova humanidade. Essa nova humanidade, sabe o que é? Igreja. É a igreja. Aí ele continua dizendo assim, versículo 16: e reconciliasse ambos em um corpo com Deus, um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Igreja é família. E segundo, igreja é corpo. Corpo. Capítulo 4 de Efésios. Olha o que Paulo fala aqui, logo em seguida, ó, versículo 15. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem que é o cabeça? Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo assim: igreja, além de ser uma família, a igreja também é um corpo. É um corpo em que o cabeça, quem que é? Cristo Jesus. Todos ouvem o cabeça e juntos fazem o que? A sua vontade. Meus irmãos, nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Não é o que eu quero que tem importância, não é o que os pastores querem, não é o que os irmãos querem que nós vamos fazer o que o Senhor quer, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem comanda a igreja, Ele é quem dirige a igreja, Ele é quem traz vida para a igreja, é Jesus. E o interessante disso daí, de nós sermos corpo, que dá ideia, sabe do que? De trabalho. Corpo dá ideia de trabalho. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas têm a igreja como se fosse um clube.
Elas vão num clube ou para ter uma vida social, e elas vão lá só para consumir. Sabe o que é consumir? Consumir é sumir com algo, é desaparecer algo. Por exemplo, quando você come uma barra de chocolate, o que você faz com ela? Você some com ela, você consome aquilo. Quando você come uma comida, você some com aquela comida. O prato está dessa altura assim, ó. De repente passa uns minutos, não tem mais nada no prato. Você consumiu aquilo, você fez aquilo desaparecer. Então consumir é isso. E muitas vezes, meus irmãos, sabe o que acontece com as pessoas? Elas vão na igreja para serem consumidoras. Consumidoras. Como assim consumidor? Ele consome o louvor, ele consome a palavra. Mas há uma diferença em ser um consumidor e ser alguém que trabalha. Porque o corpo, ele tem que ter movimento. O corpo não pode ficar estático. O corpo tem que movimentar. Jesus, ele deu um trabalho, uma missão para a sua igreja. O que ele falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus comissionou essas pessoas para irem pregar o evangelho, para trabalhar. Meus irmãos, a igreja, o que nós precisamos fazer? Trabalhar para o evangelho de Cristo, não ser um consumidor. Olha, eu vou na igreja somente para consumir, vou embora. Não, nós estamos na igreja e Cristo é o corpo, nós estamos trabalhando para quê? Para gerar novas pessoas, para gerar novas vidas, meus irmãos. Essa é a função da igreja, a função nossa. Ah não, mas é o pastor. A função de cada um de nós, como corpo de Cristo, é pregar o evangelho, é levar esse evangelho a muitas pessoas que precisam ouvir, que estão perdidas no mundo. Isso pode ser feito aonde? No seu serviço, na sua escola, na sua família, com seus vizinhos. É levar o evangelho, é trabalhar. Infelizmente, dentro de uma igreja, 80% das pessoas são consumidoras. Infelizmente, só consomem. Elas vão para consumir, mas elas não vão para pagar um preço pelo evangelho. Os irmãos têm ideia? Se a igreja primitiva, se eles não sofressem e pregassem o evangelho, esse evangelho não chegaria a nós hoje. E muitos pagaram com a sua própria vida. Pagaram com a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui hoje, desfrutando desta bênção do Senhor. Porque eles entenderam o que é corpo. Eles entenderam o que é corpo. Corpo é viver, é trabalhar. Meus irmãos, nós estamos aqui, nós trabalhamos em função do corpo, para que ele esteja ajustado, tudo ajustado entre nós, cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando, fazendo alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós não queremos ser consumidores, mas nós queremos trabalhar para que o evangelho de Cristo cresça cada vez mais e muitas vidas sejam salvas, muitas pessoas sejam alcançadas pela graça maravilhosa do Senhor. Nós vamos ver em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha os irmãos em Atos, olha o que a igreja fazia. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando na teoria, mas olha o que a igreja fazia na prática. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Jesus disse assim, logo que ele ressuscitou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle, para testemunharmos desse evangelho maravilhoso que alcançou o nosso coração, para trazer pessoas para fazer parte dessa família. Que família? Família da igreja, nossa denominação? Não, da família onde Cristo é o cabeça. Essa família, essa igreja não tem nome, ela não tem denominação, ela não tem placa, ela é a igreja de Cristo, que Ele é o cabeça, e Ele que dirige e governa essa igreja. Isso é o entendimento do que é a igreja, meus irmãos. Para nós não interessa o nome que está ali fora, não interessa para nós. O que é o interesse nosso é que nós somos corpo e que Cristo é o cabeça, e que nós estamos trabalhando por um bem comum, que é alcançar vidas. Não é trazer vidas para a igreja, para termos mais membros. Isso não importa para nós, meus irmãos. O que importa é vidas serem salvas, serem retiradas. E sabe o que a igreja faz? A igreja vai até o inferno, tira vidas de lá e traz para o Senhor. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é esse, é ir até o inferno, resgatar vidas que estão perdidas e trazer para o Senhor. É o papel da igreja. Jesus falou: ide por todo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas com placa, com nome de igreja. Isso não tem valor nenhum. Nós somos da igreja de Cristo, e Cristo é o nosso Senhor, é o nosso cabeça. A terceira coisa para nós terminarmos, que Paulo fala o que é a igreja, versículo 22, Efésios 2, 22. Efésios 2, 22, diz assim, Efésios 2, 22, Efésios 2, aí, 2, 22, nele quem? Nele quem? Esse nele é quem? Aqui o seu não tem nele, né? O meu está assim, nele também, nele Cristo, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem o quê? Para serem morada de Deus em espírito. A terceira coisa do significado que é a igreja: igreja é família, igreja é corpo, e igreja é morada de Deus. Morada. Meus irmãos, quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. E o que diz a palavra? Que todos os dias Deus visitava, porque Ele tinha prazer em conversar com o homem. Ele conversava com Adão, com Eva, batia um papo, trocava uma ideia. O homem caiu em pecado. O que aconteceu? Foi escravo, Deus tirou o povo da escravidão, colocou no deserto, para atravessarem aquele deserto. E o que Deus fez? Deus falou assim: Moisés, construa para mim um tabernáculo, porque eu quero morar e habitar com o povo. Deus fez as malas, arrumou suas malas, desceu do céu e habitou no meio do povo. É isso que a palavra diz. Não que fez as malas, mas que Ele habitou com o povo. A palavra diz que Deus habitou no meio do povo. Sabe o que é isso? Deus habitar no meio de um povo pecador, de um povo insignificante, como nós somos. Mas é o desejo de Deus habitar conosco. O Deus que fez todas as coisas, o Senhor de tudo, que criou tudo, Ele deseja habitar conosco. E Deus mandou construir um tabernáculo, para que a presença dEle fosse real e vista no meio de todo aquele povo. Depois, quando eles saíram do deserto, eles construíram o templo. Salomão construiu o templo, e Deus desceu no templo, visitou o templo na inauguração, que a presença de Deus era palpável naquele lugar, porque Deus se agrada, meus irmãos, em habitar naquilo que Ele construiu, que Ele revelou. Aí chega no Novo Testamento, o que acontece? João capítulo 1, versículo 14, o que diz? Jesus fala assim: e o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra grega habitar quer dizer tabernacular. O verbo se fez carne, o verbo é Jesus, e tabernaculou com o povo, ou seja, Ele fez morada com o povo. O verbo se fez carne, esse habitar em grego quer dizer tabernacular. Jesus, Ele construiu o tabernáculo aqui na terra. Jesus desceu, Ele se fez como homem. Mas quando Jesus subiu para o céu, Jesus falou assim: agora eu vou enviar o Consolador. Jesus disse assim para os seus discípulos: é melhor que eu vá embora, é melhor que eu vá para o Pai. Aí eles imaginaram: como pode ser algo melhor do que a presença dele? 3 anos com Jesus. O que é melhor do que ter Jesus ao lado? O que é melhor do que ter Jesus junto com você? Sabe o que é melhor? É ter Jesus dentro de você. Isso é melhor. Isso que Jesus queria que os apóstolos entendessem. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador, porque Ele estará presente dentro de você. Meus irmãos, a morada do Espírito Santo não é um prédio, como eu falei. A morada do Espírito Santo é a sua vida, é a minha vida. É o Deus, o próprio Deus. Que grande amor de habitar dentro de uma pessoa tão miserável como eu, tão necessitado como eu. Meus irmãos, que honra, que honra. Nós temos o templo do Espírito Santo, e é o desejo de Deus habitar no nosso coração. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
a igreja de Cristo. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, o que houve? Veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Louvado seja o Senhor. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, isso é a igreja. Todos, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com a mesma função, sendo igreja de Cristo. O Espírito Santo habita e invade o coração daquela igreja ali e transforma todo aquele coração, tira a tristeza, tira a dor, tira a lágrima, tira o choro, tira a derrota, e a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é igreja, é isso que nós queremos viver, nada mais do que isso. Nós queremos viver essa igreja, a igreja que é a família, a igreja que é um corpo de Cristo, e a igreja que é o tabernáculo dele, que é a morada dele. É só isso, meus irmãos, mais nada nós queremos, mais nada. É essa igreja que nós queremos viver, essa igreja que nós queremos pertencer, toda ela dentro de uma promessa de aliança, tendo Cristo como Senhor, aquele que dirige, aquele que orienta, aquele que decide todas as coisas, e nós estamos debaixo desse governo, porque a mente governa o corpo, a mente governa todo o corpo, e Cristo tem que ser aquele que governa esta igreja, as nossas vidas, o nosso coração. Nós temos que ser como Cristo foi. O exemplo de Jesus tem que ser o exemplo nosso. Não adianta a gente falar, não adianta a gente dizer, porque a coisa mais importante não é o que nós falamos, a coisa mais importante é o que nós fazemos, é o que nós somos, são as nossas atitudes. Cristo deu exemplo não somente através das suas palavras, Cristo deu exemplo através das suas atitudes. Quando ele falava de amor, ele demonstrava amor. Quando ele falava de humildade, ele demonstrava humildade. Quando Jesus falava que ia socorrer alguém, ele ia e socorria, porque Jesus fazia, ele não só falava. E isso é ser igreja, e é essa igreja que nós queremos viver na presença do Senhor. Amém? Vamos cantar um louvor, vamos glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus.
É um prazer estar neste lugar. Uma honra, porque nós nunca combinamos nada, né? Marcelo não falou que queria pregar, né? Aí ele falou: Adilson, você vai dar a ceia. Eu falei: eu posso falar alguma coisa? Ele falou: você pode. Eu fui orar ao Senhor. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele nos dá as informações do Pai. E ele mandou que eu falasse de amor, né? Eu vou ler aqui 2 versículos de 2 cartas que o Pai usou um escrevente chamado João, né? Ele estava exilado em Pátimo. O Senhor foi lá, visitou ele e falou: você vai ser meu escrevente, você vai escrever cartas que eu vou ditar. Agora, sabe de uma coisa? Eu sou o autor e você é o escrevente. Eu sou o autor e você é o escrevente. Primeira parte que eu vou ler aqui, simples, Apocalipse 3. A 6ª carta é a carta de Filadélfia. Eu vou só ler 2 versículos, você precisa nem abrir. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Atenção. A palavra Filadélfia, ela, na sua tradição hebraica, ela quer dizer amor fraternal, ou seja, amor de um irmão para com o outro. Veja, ele falou que instruiu a igreja que a importância dessa igreja que ele escreveu é o amor de um pelo outro, amar um ao outro. Então isso foi uma instrução que a Trindade deu, que eu vou mostrar a vocês na palavra. Não sou eu que estou dizendo, a Trindade instruiu. Vamos abrir aí, ó, 1 Tessalonicenses 4:9. O Pai primeiro instruiu, Deus Pai. Pode ler aqui, ó, 4:9. Olha, tá ali, ó. Quando, porém, ao amor fraternal, o Pai falando, hein? Não necessita de vós, escreva isto, que vós mesmos estejais instruídos por Deus, que vos ameis um ao outro. Agora, Deus Filho, João 13:34, pode ver aí. O Filho também instrui, Deus Filho também instrui. Achou aí? O Filho dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis um ao outro, como eu vos amei, a vós que também vos ames um aos outros, a vós ameis. O segundo Filho, agora Deus Espírito Santo, ele também instrui. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 11. Era João 4:11. Agora o Espírito Santo. Amados, olha o Espírito Santo. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns ao outro. Essa instituição de corpo, de amor pelo outro, não foi criada pelo homem, foi a Trindade que estabeleceu no seio da sua igreja. É isso que importa para nós, é o respeito no amor, a alegria de nós termos um. Muitos entram e dá a parte da boca para fora. Não, o que ama tem paz para dar, o que ama sente a dor do outro. Isto é amor entre os irmãos. A maior família não é a de sangue,
mas a maior família é a de Cristo. Sabe por quê? Porque o que corre dentro de nós não é o sangue biológico, mas é o sangue de um inocente chamado Jesus Cristo, né? É isso. Isto é. Eu não tratei nada. Eu tratei alguma coisa com você? Nem sabia, né? Agora eu quero só falar mais uma coisinha aqui. Apocalipse 3:20. Agora, carta que o Senhor pediu a João escrever para a igreja de Laodiceia, a última igreja. Diz assim, ó: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha, isso, e abrir entrarei até ele, com ele, cearei ele comigo. A palavra Laodiceia quer dizer direito do povo. Nós, como gentílicos, nós não tínhamos direito nenhum, mas Jesus nos deu esse direito de morar no céu, de viver eternamente com ele, de ter o seu nome e o meu escrito no livro da vida, que não foi homem nenhum que colocou. Você não deve nada a Marcelo, a mim, a nenhum pastor, porque nenhum de nós morreu por você. Nenhum de nós morreu por você. Deve nada a gente. Nós temos o nosso papel, eclesiasticamente falando, mas nós somos iguais diante do Senhor. Não há diferença para Ele. Não tem diferença não. Nós não somos melhores porque estamos aqui. Nós somos iguais. O mesmo Deus que me abençoa, abençoa cada um que está aqui. Então veja bem, para a gente entrar, para a gente ceiar, ele falou assim: eis que estou à porta. Mas tem uma pequena palavra ali, que para a gente identificar, para poder abrir a porta. Qual é a palavra que está ali, que identifica para a gente abrir a porta? Se alguém ouvir a minha voz. Quem bate a porta da sua vida todo dia é o Senhor, e é a voz dele que você vai abrir, não é a minha. Não é a minha voz, não é a voz do Marcelo, mas é a voz desse Deus, é a voz como fonte das águas vivas, é a voz que diz para o cego: cego, vê, paralítico, anda. É essa voz, é essa voz, é essa voz que faz você abrir a porta todos os dias quando ele bate, todos os dias. Agora, veja bem, se abrir a porta, ele entra. Qual é a primeira ceia? Quem faz? Somos nós. Ele está entrando na nossa casa. O que é que você preparou para Deus hoje, para ele entrar dentro do seu coração, cear com você? Vou falar o que a gente prepara para ele. A gente prepara a angústia, a gente prepara a tristeza, a gente prepara os nossos problemas, as nossas dificuldades para ele. É a ceia que a gente dá para ele. É essa ceia que a gente dá para ele. Quando ele entra, ele vê tudo isso, aí ele fala: agora eu vou fazer diferente. Eu que vou fazer uma ceia para você. E a ceia que o Senhor faz é alegria, é amor, é libertação, é cura, é alegria do Espírito. É essa ceia que Deus fez. É essa ceia que está preparada aqui nesta noite. É essa ceia. É por isso que você está aqui, porque Ele preparou isso para você nesta noite. É essa ceia que você vai cear. O que é que você vai fazer? Quando você começar a cear, você vai lembrar do ato dele lá na cruz. A ceia é isso. Você vai lembrar o momento que ele passou de angústia naquela cruz, sozinho, sem ninguém, sozinho. O pai virou a cara, não pôde contemplar a dor do filho, sozinho. Mas ele não recuou não. Ele não disse assim: não vou. Não, ele disse assim: pai,
Se possível for, afasta de mim este, mas se não for, que seja feita, e foi feita a vontade do Pai. Hoje, você e eu estamos aqui, porque foi feita a vontade do Pai na nossa vida. A vontade dele prevaleceu. Não prevaleceu o comodismo, não prevaleceu a distância, mas prevaleceu a vontade dele de nos estar aqui neste lugar, para dizer para cada um de nós, o que foi pregado aqui como igreja, é o que nós vamos viver todos os dias nesse lugar. Uma igreja livre, liberta, aonde não tem um dono. Esse dono é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso dono. É Ele que manda, é Ele que diz tudo, é Ele que faz tudo, tudo é para Ele. Nada, não vai ter, eu vou fazer isso, vai não, vai não, vai fazer nada, nós vamos fazer sim. Deus vai ditar todo dia uma carta para nós, né? É o culto. Ele vai ditar, nós vamos ser os escreventes. E o Senhor vai levantar um para fazer a sua interpretação da carta que ele ditar, né? Mas uma coisa eu sei, que todo dia nesta carta tem uma palavra que não vai faltar. Hoje é dia de salvação neste lugar, porque é um processo diário na nossa vida, não é? Você está pronto para cear? Tá? Então sabe de uma coisa, aqui tem um trono, tem uma mesa posta, ele sentou na cabeceira, ele marcou um encontro comigo e com você. Nós vamos cear hoje. E você vai falar assim, mas eu não estou em condição de cear, né? Eu vou perguntar ao Senhor. Vai perguntar o quê, rapaz? Vai perguntar o quê? Você não ouviu a palavra? Vós que estavam longe, pelo sangue chegaste perto, tu foi liberta pelo poder do sangue de Jesus. Ele já te deu a tua aprovação. Só seja batizado em comunhão, o resto deixe que o Senhor faz, certo? Nós vamos nos preparar para cear. Vamos chamar aqui à frente, né? Quem puder estar aqui, que a gente está iniciando, nós não temos muito, talvez até o pastor dê ceia hoje, que glória a Deus. Entendeu? Até o pastor, o presbítero entrega a ceia, eu também entrego. Aqui, deixa isso, aqui, um é diácono, o outro é futuro, né? Então tá bom, tá vendo? Um é diácono, o outro é futuro, né? Glória a Deus, né? Como ele é diácono, ele sempre vai servir o primeiro elemento, não é isso? Meus irmãos, nós vamos ficar de pé nesta hora. Vamos pedir aqui os companheiros, né? Glorifico o Senhor pelos elementos, um de cada vez, não precisa ter pressa não. Alguém está com pressa aí? Eu moro longe, não estou, entendeu? O companheiro aqui vai glorificar o Senhor pelo elemento pão, o Pedro pelo elemento vinho, suco de uva. Vai ficar à vontade, companheiro. A Deus nós temos louvado o teu nome, essa festa, esse banquete, Aleluias! essa vitória que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Jesus! Louvamos o teu nome, pedimos ao Senhor nessa hora que o Senhor tenha sua mão sobre esse elemento pão. Amém. Eu consagro. Sim. É o corpo do teu filho que foi dado a cada um de nós. Esse sacrifício maravilhoso. Aleluias! Deu vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus! Nós te pedimos em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória, Criador, possuidor dos céus e da terra, a tua presença é real
agora o vinho, que representa o meu sangue derramado. Aleluia! O cálice do Novo Testamento da roda de Jesus. Nós colocamos este vinho, consagramos diante de ti. Amém, Jesus. A tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você quer poder sentar? Vamos colocar tudo na frente, tudo aqui. Está segurando? Não cai. Eu vou. Isso aí foi de Marcelo, sabe? Não é força, é gente. O diabo sai a força. Diz assim no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo relatando isso a uma igreja. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ele ensinou o que ele aprendeu com Deus, que foi ensinado por ele. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai. Não precisa comer agora não, guarda só um pouquinho.
comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, na comunhão, primeiramente, juntos, vamos o pão. Isso. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Juntos. Aleluias. Aleluias. Feche teus olhos. Você acabou de cear com o Senhor. Leve o seu pensamento a Deus. Feche os teus olhos.
aleluia. Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Senhor, como é bom louvar o teu nome, Senhor. Como é bom viver a igreja como família. Como é bom viver a igreja como corpo de Cristo. Como é bom viver a igreja como a morada do Senhor. Nós glorificamos o teu nome pela bênção que o Senhor tem nos dado, Senhor. E dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos poderão se assentar. Nosso curso está encerrado. Paz do Senhor aos irmãos. Só alguns avisos. Pode desligar.